Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que dá pano para manga: a influência das grandes empresas de tecnologia sobre a nossa vida. Já adianto que é muita, tá? Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que dá pano para manga: a influência das grandes empresas de tecnologia sobre a nossa vida. Já adianto que é muita, tá? Mas calma, vocês já devem estar pensando que esse é um canal sobre política. Por que eu tô falando disso? Bom, esse é um canal sobre política. Esse é um canal que discute política. E pra gente discutir política com um pouquinho mais de propriedade, a gente tem que ampliar um pouco o escopo das nossas análises. Às vezes, a gente se perde no dia a dia de quem fez qual absurdo, quem conversou com quem tá com problemas com a justiça, e acaba deixando de lado uma conversa mais profunda sobre a política, sobre a vida em sociedade e a política no século XXI. E nesse assunto, as empresas Big Tech e como a gente se relaciona com elas tem tudo a ver com política. Mas, Gabi, por que você tá falando disso agora? Eu não sei se vocês leram por aí, mas as grandes empresas de tecnologia, Google, Apple, Amazon, Facebook, etc., estão entrando em rota de colisão entre si e com os agentes políticos reguladores. Uma das frentes dessa confusão é a questão da privacidade. Vocês devem ter visto aí a Apple anunciando, enfim, o novo iOS, e aí o pedido específico, explícito de autorização para traqueamento de dados, o Mark Zuckerberg brigando com o Tim Cook. E aí, claro que eu já vou dizer para vocês, Tim Cook fazendo uma jogada de marketing, tá todo mundo preocupado com essa questão da privacidade, principalmente depois do escândalo da Cambridge Analytica. Então ele se apresenta como nós somos muito preocupados com a privacidade, enfim, que é um direito fundamental. Não que eu discorde dessa colocação, concordo, mas a gente precisa avaliar a situação na sua complexidade. Do outro lado, o Zuckerberg falando: você quer tornar a internet um lugar mais caro, você quer mudar a catraca de lugar, porque a partir do momento que as pessoas não conseguirem mais usar os aplicativos de graça, já vou explicar para vocês por que as aspas, elas vão ter que pagar pelos aplicativos, e tudo que as pessoas pagam dentro da Apple Store direciona 25% a 30% do valor para a Apple. Então, na verdade, vocês só estão querendo abocanhar uma parte maior do mercado. Enfim, uma treta. Além dessa treta, tem a outra frente, que é a questão do monopólio, o poder de mercado dessas empresas, que tem a ver com a discussão que eu acabei de mencionar, tanto do mercado econômico quanto do mercado da informação. Então, vamos lá. Sobre a questão da privacidade, talvez vocês já estejam mais ligados, porque essa é uma preocupação crescente, a gente tem falado muito disso, e é importante que a gente saiba como as coisas funcionam. Muita gente se acostumou a ver a internet como um lugar onde tudo é de graça, só que nada é de graça, não tem almoço grátis. Sempre tem alguém que está pagando. E se você não está pagando para baixar o aplicativo, você está pagando de uma outra maneira. E pode ser com seus dados, para que essas grandes empresas possam, a partir dos seus dados, vender anúncios personalizados. Pô, Gabriela, mas que absurdo não ser absolutamente grátis? Então, mais ou menos, porque toda operação tem custo. Então, aqui no YouTube, por exemplo, a gente tem o custo da plataforma, do armazenamento de dados, dos programadores, dos criadores de conteúdo, dos advogados que fizeram os contratos de tudo isso, dos contadores, da galera da manutenção dos prédios onde ficam as empresas, enfim. Tem um monte de gente trabalhando, e tudo isso precisa ser pago, como qualquer trabalho precisa ser pago. Por mais fundamental que seja o trabalho, a gente vive numa sociedade capitalista. Então, sei lá, uma enfermeira, trabalho fundamental, a gente está no meio de uma pandemia. Mas essa enfermeira não pode oferecer o trabalho dela de maneira absolutamente gratuita, porque senão ela não paga os boletos que chegam na casa dela. Simples assim. E a gente pode discutir, enfim, quanto pagar, sobre valor, tudo isso, mas esse nem é o ponto do vídeo aqui, tá? Todos nós, os consumidores desse produto digital, a gente acaba tendo a sensação de que a gente não paga por usar muitos dos produtos que são oferecidos pra gente, a não ser que a gente pague uma assinatura. Mas na realidade, como eu disse, a gente tá pagando, só que de um outro jeito. O que não era tão claro para as pessoas no começo da nossa era digital, mas hoje é muito importante que todo mundo saiba, é que a gente paga por esse conteúdo online por meio dos nossos dados. Eu sugiro a vocês que assistam também o Dilema das Redes. As empresas de tecnologia usam os dados que a gente compartilha com elas, desde o nosso nome, o e-mail, até os dados de quais vídeos a gente dá clique, de quais sites a gente navega, para, por um lado, otimizar a nossa experiência, ou seja, mostrar pra gente mais do que a gente gosta, e de outro, disponibilizar esses dados para que elas mesmas ou outras empresas criem publicidades que vendam melhor os produtos desses anunciantes.
Nossa, mas que absurdo, eles estão vendendo os dados para grandes empresas fazerem anúncios personalizados. Para grandes empresas também, mas para pequenos negócios também. Uma pessoa que não conseguia pagar por uma propaganda na televisão, porque tem uma loja de cookie, um pequeno negócio, eu acabei de comer um cookie, por isso que eu pensei no cookie, consegue hoje pagar mais barato por uma publicidade direcionada e ter uma melhor relação custo-benefício com o dinheiro que investe em marketing. Complexo, né? Enfim, retomando um pouco o que a gente já falou, a gente tem que ter a noção de que tudo que está online é fruto de trabalho e esse trabalho precisa ser remunerado do mesmo jeito que a gente paga por serviços e que a gente contrata no mundo físico. A gente paga aquilo que a gente consome na internet também. E às vezes é difícil da gente compreender porque a gente ainda está, embora a transição já tenha sido feita para esse mundo digital, tecnológico e a pandemia tenha acelerado esses processos, mas eu sinto que a gente ainda está muito preso num mundo físico. Então a gente consegue se conscientizar mais sobre o valor que a gente está pagando, sobre a necessidade por pagar o que a gente consome quando a gente está falando de produto que a gente pega na mão. Mas quando você vai numa manicure, por exemplo, você paga pelos 45 minutos do tempo dela, sim, mas você também paga pelo material que ela usa, pela experiência dela, pela técnica que ela aperfeiçoou, pelos impostos que ela paga para prestar um serviço. Enfim, tudo isso custa. Todo trabalho é digno. A gente não pode desmerecer o trabalho das pessoas. Nem da manicure, nem de quem trabalha com internet. Ou nem de quem está anunciando na internet. Se a gente for pensar, a ideia da gente não pagar diretamente por um produto não é nova. A TV aberta funciona assim. A gente não paga para ver a novela, mas a gente assiste aos comerciais e consome aqueles produtos das empresas que sustentam a rede de TV. Na internet é parecido. Só que esses espaços na TV são escassos, existem poucos deles e por isso muito caros. Na internet, um pequeno negócio consegue pagar menos para ter um anúncio direcionado para o público que ele deseja atingir. Eu dei o exemplo da fabricação de cookie, porque tem muito mais espaço, tem mais pessoas nas redes. Esse é um dos lados bons do sistema de publicidade online, mas óbvio, tudo na vida tem muitos lados. Aliás, muita gente fala que tudo na vida tem dois lados, mas a maioria das coisas é complexa e tem vários lados. A gente vai complexificando aos pouquinhos para conseguir tornar a discussão um pouco mais profunda. Mas resumindo o que a gente disse até aqui, existem alguns modelos de negócio envolvendo a internet. Você pode pagar diretamente por determinado conteúdo que é oferecido online. Você pode consumir o aplicativo ou o serviço, aspas, grátis, mas na verdade ele não é grátis porque você vai ser exposto à publicidade, ou uma publicidade direta, enfim, ou uma publicidade que aparece ali no meio da programação. O que também não é um modelo novo, é assim, já falei, nas TVs e nas revistas. Aí vocês vão falar, nossa, Gabriela, mas isso é horrível. Então, não necessariamente. Vamos pensar no esporte. Tem atletas que recebem patrocínio e por isso usam a marca do patrocinador no uniforme quando vão para as Olimpíadas, não tem? Quando uma marca legal patrocina o conteúdo de alguém que você gosta, enfim, seja qual for o conteúdo, a marca basicamente remunera a pessoa que você admira para produzir o conteúdo que você aprecia. E nesse alinhamento as coisas vão bem. O complicado é quando você não entende direito essa dinâmica e acaba iludido e manipulado e participando de processos dos quais você não quer participar. As empresas de Big Tech não devem ter carta branca para fazer tudo o que elas querem, com o que elas quiserem com os nossos dados, a revelia até dos nossos desejos. Tudo tem que ser consentido. A gente ainda está caminhando nessas regulações e também na compreensão de como funciona o mundo digital. Tudo bem, é um processo, as coisas são novas, mas a mudança está sendo muito rápida, então a gente precisa correr. Eu não estou aqui para demonizar as redes, até porque eu trabalho nelas, ou para dizer que tudo funciona às mil maravilhas, até porque eu não vou falar mentira só porque eu trabalho nelas. A gente está aqui para conversar, para a gente se conscientizar sobre o funcionamento da nossa vida. E aí eu vou fazer a transição, né? Porque o que tudo isso tem a ver com política? Tudo isso tem a ver com poder, galera. Um punhadinho de empresas de Big Tech tem acesso aos dados de bilhões de pessoas e isso dá a elas uma vantagem comercial enorme. E dá a elas um poder enorme sobre como a gente se comunica e como a informação é difundida. Como a gente já percebeu, a internet é fundamental nas dinâmicas políticas de hoje. As redes são um ponto crucial da articulação dos movimentos populistas, por exemplo. São um meio privilegiado de distribuição de desinformação, as famosas fake news. É por onde as redes são um lugar por onde o povo recebe mentiras sobre tratamento precoce ou sobre a pretensa fraude nas eleições. Uau! Então as redes são algo horrível. Pois é, mas elas também são um meio para a articulação de resistência contra regimes autoritários, como aconteceu na Primavera Árabe, por exemplo. Tá vendo? Não é sempre bom nem sempre ruim.
As redes são uma ferramenta. Tudo depende do uso que a gente vai fazer delas e de como elas vão estar estruturadas e regulamentadas. Aliás, como tudo na vida não é só bom ou só ruim, como tudo na vida a gente tem que entender como funciona e trabalhar com isso. Por exemplo, alguém aí ouviu falar do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ultimamente? Pois é, depois da invasão no Congresso americano por militantes radicais de extrema-direita, o Trump foi banido do Twitter e do Facebook e nunca mais se ouviu falar dele. Uma paz, né, gente? Só que até nessa paz tem problema. Será que o Twitter e o Facebook devem ter liberdade para dizer quem pode falar e quem não pode? Alguém elegeu o Facebook e o Twitter, os seus representantes, para fazerem isso? Não. Já vou fazer uma ressalva aqui de que, enfim, essas plataformas têm alguns órgãos, o Facebook, pelo menos eu conheço, inclusive uma pessoa que faz parte, órgãos que promovem a transparência dos processos, das decisões sobre o banimento ou não a partir da violação das regras de uso, tá? Mas enfim, não vou explicar isso detalhadamente porque eu quero fazer uma abordagem um pouquinho mais genérica. Mas falando ainda sobre Donald Trump, hoje, eu e você, a gente pode achar maravilhoso não ter que ouvir falar do Donald Trump na nossa timeline. Mas e no dia que o banido for um líder que a gente gosta? Vocês lembram daquela história? Nossa liberdade é exatamente do tamanho da liberdade do outro. Se o outro não tem, então a gente também não tem. Tô falando que o Trump não deveria ter sido banido dessas plataformas? Não tô, porque eu sequer conheço as regras de uso especificamente para falar sobre isso em detalhe. O que eu estou dizendo é que a gente tem que pensar nessa questão com a complexidade que ela exige. Porque a gente precisa entender que se a gente der poder demais para qualquer pessoa que seja, uma hora esse poder pode voltar para morder a gente. Eu falo do monstrinho, você alimenta o monstrinho, uma hora ele vem e nhaque, morde você. E tem outra coisa, a gente pode achar que é uma boa ideia não ter que lidar com certas figuras no debate público central, mas essa galera não desapareceu. Embora eles não estejam conversando no Twitter e no Facebook, eles estão conversando em algum lugar. E agora, longe do escrutínio dos olhares da maioria das pessoas, eles estão indo para outras redes, como por exemplo o Parler ou o Twitch, que é tipo uma plataforma de lives. O Parler é uma plataforma no formato de microblog, tipo o Twitter, mas nela quase não tem regulação de conteúdo, por isso virou abrigo para diversas conversas que não poderiam ocorrer em outras redes. Essa rede virou a queridinha da extrema-direita desde 2019, primeiro nos Estados Unidos. No Brasil também houve adesão por parte da direita. O presidente Jair Bolsonaro e os seus filhos chamaram o pessoal para participar dessa rede. Os bolsonarinhos estão todos lá, os ministros do governo, os senadores e deputados alinhados, além dos influenciadores de direita. Segundo um estudo recente da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, o Parler é diferente das outras redes num aspecto muito importante. Não existem diferenças de espectro político. 99% das interações na plataforma demonstram consenso em relação à defesa de pautas conservadoras. E lembra que a gente já falou que a bolha tende a extremar posicionamentos? Deu para entender o problema, né? E o que os conservadores bolsonaristas estão conversando no Parler? Longe dos olhos de todo mundo. Estão conversando sobre supostas fraudes nas eleições, sobre voto impresso, sobre tratamento precoce contra a Covid e, lógico, falando bem do governo Jair Bolsonaro. Além do usuário normal conversando, também existe uma forte presença de comunicação institucional do governo. Ou seja, é um lugar que alimenta e anima a base aliada, que por sua vez leva esse papo para outros lugares, inclusive para as ruas, como aconteceu no último final de semana. Aliás, a nossa crise é também uma crise estética, né, gente? Olha... Vamos lá. Esse tipo de canal que opera à margem dos meios que já viraram tradicionais fica ainda mais importante agora que a estratégia do presidente Jair Bolsonaro vai ser se dividir. A gente tem falado disso aqui no canal. Por um lado, ele tem que fazer o jogo da política tradicional, do centrão. Fala manso com Arthur Lira, dá cargo no Planalto para Flávia Arruda. Mas, por outro, ele precisa animar a galera que é fechada com o Bolsonaro, embora o Bolsonaro não seja fechado com ninguém. O fã-clube mais fiel, e ele precisa fazer isso porque tem eleição vindo aí. Só que, enfim, se fosse feita no mesmo lugar, uma estratégia colidiria com a outra. Ficar ameaçando golpe no Twitter pode dar cadeia, pode dar banimento. Se você chama todos os seus amigos para um cantinho escondido da internet, dá para espalhar suas ameaças sem nenhuma repercussão.
99% das pessoas com o mesmo posicionamento. Vamos combinar que o trabalho do Bolsonaro anda bem difícil. Vocês acham que essa galera que foi para as ruas no último final de semana defender o mito e pedir intervenção militar vai continuar ali se o Jair abraçar escancaradamente a velha política? Alguns sim, a gente já viu, mas outros não. Por isso que a base dele tem diminuído. Essa galera não vai continuar tão animada com o mito agora que ele senta para conversar com o Sarney para pedir uma ajudinha na CPI. Essa galera precisa estar convencida de que a causa deles não foi completamente corrompida. Aliás, sobre causa corrompida, eu sugiro a vocês um tweet recente do Ernesto Araújo falando que o Bolsonaro agora que é um governo vazio, e embora no final continue apoiando, mas deu uma alfinetadinha ali, dizendo que ele permaneceu fiel, convicto e tal. Enfim, para isso é que existem essas conspirações, essas comunicações paralelas. Porque aí, nesse ambiente, eles ficam sabendo de coisas que ninguém sabe, entendeu? Só eles. E vai ficar cada dia mais difícil lidar com essa guerra de narrativas. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro usa esse espaço privilegiado para difundir suas teorias da conspiração e manter esse público coeso, ele precisa ir lá articular com as velhas raposas, porque o Lula tá por ali conversando e a gente já sabe que o Jair morre de medo de perder a eleição. Essas dinâmicas das redes vão ser cada vez mais importantes na sua vida e, consequentemente, na vida política do Brasil e do mundo. Não dá para entender o Bolsonaro, os novos populistas ou para onde a gente vai daqui para frente sem entender como funcionam as redes sociais e como elas se modificam. A gente precisa ficar de olho. Muitas dessas empresas de tecnologia foram criadas exatamente com a ideia de mudar o mundo e elas mudaram mesmo. Agora, cabe a nós sermos vigilantes e aprendermos com esse mundo que não é nem do futuro, é do presente mesmo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já diria o tio Ben. Isso foi uma citação do Homem-Aranha. Enfim, eu tive que explicar, muito provavelmente porque a piada não foi tão boa. É isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esses modelos de negócio da internet, se vocês têm consciência da dinâmica dessas coisas, ou se para vocês isso é um mundo ainda muito complexo e difícil de entender, porque eu tenho interesse em saber, tá bom? Beijo, tchau, tchau!